Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, eu quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Quero abençoar a sua vida, fechando o nosso devocional de hoje, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje vai nos trazer uma luz acerca das nossas atitudes serem respaldadas pela fé. Você sabia que a Bíblia nos diz e nos orienta que devemos fazer todas as coisas com fé? É isso mesmo. Nós vamos conhecer isso no texto da palavra e, como eu já disse, eu te convido a ler comigo esse texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, 14, 23. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto aqui e desfrutarmos da palavra de Deus. Assim está escrito. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Olha aqui a afirmação contundente que o apóstolo Paulo faz aqui. Esse texto ele está discorrendo sobre o que pode ou não pode ser comido, sobre comidas consagradas aos ídolos, uma dúvida, uma circunstância que surgia ali no meio do povo ali de Roma, e que Paulo manda essa carta trazendo esse entendimento, essa revelação acerca disso. Porém, ele traz, e isso serve para todos nós, sobre as nossas atitudes serem respaldadas pela nossa fé. Tudo que não provém de fé é pecado. E por que tudo que não provém de fé? Por que todas as nossas ações devem estar respaldadas pela nossa fé? Primeiro, porque tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Fazemos para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. E isso é muito importante, muito, mais do que às vezes nós podemos imaginar. Porque qualquer coisa que você venha fazer e que venha ofender a santidade de Deus, que venha confrontar ou ofender o caráter de Deus, é uma atitude que vai ser muitas vezes desprovida de fé, da verdadeira fé. E quando nós fazemos as coisas entendendo que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, e há um texto que diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, façais tudo para a glória de Deus. Né? E esse texto nos exorta que tudo, seja da coisa mais simples à coisa mais complexa que você faz, faça para a glória de Deus. Seja o seu trabalho, seja os seus relacionamentos, seja a maneira como você se veste, a maneira como você se comporta nos lugares. Tudo, qualquer coisa que nós fazemos, nós devemos fazer para que Deus seja glorificado através da nossa vida e não que Ele seja envergonhado, que a palavra seja envergonhada, que a gente traga, sabe, vergonha no nosso testemunho diante de Deus. E isso para nós, muitas vezes, vai se tornar um desafio quando nós não temos a compreensão que isso também é uma atitude de fé, porque nós cremos que Deus está olhando, observando, está ali trazendo para nós a aprovação daquilo que nós fazemos. Nós devemos sempre buscar dar razão a Deus de tudo que acontece na nossa vida. Ou seja, a vida cristã é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Na nossa fé não existe uma separação daquilo que é secular para aquilo que é sagrado. Não, a nossa vida é uma só. As nossas decisões, atitudes e ações, elas não estão restritas apenas ao tempo de culto, ao tempo de celebração, ao lugar que se reúne para celebrar e prestar culto a Deus. Não, a nossa vida como um todo, ela deve ser para a glória de Deus. Tudo que você faz. E se assim é verdade, isso tudo provém de fé. E quando nós fazemos algo que não provém da nossa fé, nós estamos pecando. Sim, e pecar aqui exatamente no sentido que a palavra diz. Estamos errando o alvo,
estamos errando o propósito, estamos escapando daquilo que é o propósito, o objetivo de Deus para a nossa vida. E isso não significa que nós não venhamos cometer erros e falhas. Não, muito pelo contrário. Mas a intenção, a motivação do seu coração deve ser a de acertar, de trazer ali algo que testemunhe em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para um texto desse, olhamos para a nossa vida e às vezes a gente pode pensar assim, meu Deus, eu estou tão longe de viver isso. Mas eu quero fazer uma comparação para você entender como que isso funciona. Nós conhecemos os nossos pais. E os bons pais, eles fazem tudo para o melhor dos seus filhos. E por que eu falo bons pais? Não são pais perfeitos, mas são aqueles que se dispõem a exercer o seu papel de pai na vida dos seus filhos. Então, todos os bons pais, eles cometem erros, mas o desejo deles é acertar. Um bom pai, uma boa mãe, ela não vai ter uma atitude, uma decisão que com intenção de machucar e magoar os seus filhos. Não, ela tem a intenção de proteger, de guardar, de trazer um ensino, de edificar, de fazer com que os filhos sejam melhores. E nesse processo os nossos pais erram, nós erramos enquanto pais, e isso faz parte da vida. O que nós não podemos é permanecer naquela condição de erro e trazer a luz daquilo que Deus nos coloca. Quando for o problema a questão de nós nos arrependermos e corrigirmos as nossas rotas, que sejamos humildes para isso. Mas tudo deve ser feito com fé, sabendo que Deus está presente, considerar a presença de Deus. Nós estamos aqui conversando, nesse momento aqui de devocional, e eu sei, Deus está aqui comigo, Deus está aqui junto comigo, Ele habita em mim, mas eu sei também que Ele habita em você, Ele está junto com você, e é um mistério que nós jamais vamos conseguir explicar na sua integralidade. Nós podemos ter até uma palavra que expresse isso, a onipresença de Deus, mas por mais que seja uma palavra eloquente, que tenha um significado tão profundo, na minha opinião, eu ainda acho que ela não comporta o tamanho do significado que ela representa. Mas enfim, isso não é o caso. O caso mais importante para nós hoje é lembrarmos que tudo que nós vamos fazer deve estar carregado de fé, deve prover da nossa fé, entendendo que o Senhor é glorificado na sua vida. Ou ele vai ser envergonhado. Sim, de uma forma bem simples nós entendemos isso. Porém, e aqui entra a parte mais importante de tudo isso. Isso nunca vai ser feito na força do nosso braço e nem no nosso esforço humano para conseguirmos fazer tudo pela fé. É o Espírito de Deus em nós que opera tanto querer quanto efetuar. É o Espírito Santo que nos capacita. É Ele quem nos conduz, coloca as palavras certas nos nossos lábios, dá luz e compreensão e revelação adequado para que a gente possa tomar as decisões acertadas na nossa vida. Esse é o ponto-chave. Aqui muda tudo. Essa requisição que o apóstolo Paulo propõe aqui nesse texto, ela não vem desprovida de recursos para que nós possamos cumprir. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver uma vida de fé em todos os aspectos da nossa vida, onde possamos sempre glorificar a Deus com tudo o que fazemos. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu doce Espírito Santo que nunca nos abandona, que nunca nos deixa desamparados, que sempre traz para nós força, ânimo, habilidades, proteção, renovo dos dons e talentos, para que possamos atravessar a nossa jornada aqui nessa terra com uma ação assertiva e sendo cada vez mais do que vencedores, mas aqueles que honram e glorificam o nome do Senhor. Pai, que cada um desses que estão comigo aqui nesse tempo de devocional sejam tocados pelo Senhor, recebam revelação, discernimento dessa palavra que foi ministrada, mas sobretudo que o teu Espírito Santo faça uma aplicação profunda no coração de todo esse que me ouve,
para que essas verdades se tornem parte do cotidiano dessas pessoas, Pai, que estão me ouvindo. E para isso eu peço ao Senhor, promova, Pai, livramentos, promova, Senhor, cura nesse dia, milagres, traga resposta a muitas orações que têm sido feitas e nós te glorificaremos, Pai, sabendo que Tu és fiel e poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe sua mensagem, deixe aí o seu curtir, compartilhe esse vídeo, ou seja, essas ações aí são muito importantes para que nós possamos expandir cada vez o nosso canal, para alcançarmos mais pessoas e essa mensagem que é uma bênção para você, seja também uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor.